vou tentar apresentar alguma coisa aqui para vocês nessa área. Eu espero que tudo que eu mostre seja acessível para vocês. Eu não me incomodo de jeito nenhum, vocês perguntem, não estão entendendo, perguntem mesmo, né? Que me interrompam, que participem, não me incomoda, eu gosto, acho super legal. E assim, não sou, na verdade, não sei tudo realmente, mas assim, vou tentar responder na medida do possível. O que eu não souber, né? Aí eu vou tentar responder aquilo que eu sei, qualquer coisa eu vou deixar meu contato para vocês. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, a gente pode seguir se falando depois, tá bom? Bom, o tema da aula de vocês hoje foi liderança e motivação. Né? A minha proposta é trazer algo divertido, né? Aqui a gente tentar pensar esses temas, assim, nada dessa chatice que Camila falou aí, essa aula chata, esse blá blá blá, muita palavra, muita frase, muita pirâmide. A gente vai falar de um bonitinho aqui, que é esse gatinho aqui, que está dentro da cabecinha de cada um, né? A gente vai falar do cérebro aqui. Vou tentar trazer um pouquinho dele para vocês. Então vamos lá. Bom, o cérebro é um equipamento poderoso, ele pesa ao redor de 1,5 kg, né? E, assim, é o órgão que mais consome glicose, ou seja, energia que a gente usa para se movimentar, para fazer tudo que o nosso corpo usa, a base é glicose. Então, só o cérebro, só esse órgão que a gente tem dentro do crânio, ele consome 20%, né, do fornecimento diário de glicose no corpo. Isso que seria, para a gente ter uma noção, isso seriam 120 gramas de glicose por dia, diários. Então, tudo que a gente consome de alimento, tudo que o corpo está consumindo, que ele produz de glicose, só 120 gramas vai para o cérebro, né? Ele é um órgão que assim, a atividade dele exige muita energia, tá? O pensamento consciente, que a gente fala, é algo que consome energia absurda. A gente vai ver mais na frente. Bom, é esse órgão que ele orquestra nossas escolhas, as nossas reações, né? Causando assim um modo de ser, de agir, formado por sistemas que se integram como uma rede. Então, isso vai criar padrões de comportamento, como eu disse, tanto consciente quanto inconsciente. Né? O cérebro ele tem muita atividade inconsciente. Na verdade, assim, a gente tem acesso a uma parcela da atividade que chega à consciência, mas a gente está aqui, enquanto eu estou falando para vocês, né? O cérebro está sendo estimulado. Às vezes a gente não tem consciência, mas eu estou falando com vocês, uma caneta cai, não quer dizer que vocês não tenham escutado, o cérebro não tenha recebido essa informação. Recebeu, mas não chegou ao nível de consciência. Né? Bom, ele é responsável pelo pensamento, pelas experiências que se dão através das redes neurais, né, as quais vão determinar as nossas decisões. Vamos lá. Aqui eu trouxe essa imagenzinha colorida para vocês, que é para a gente entender um pouco mais de como separar, como dividir esse órgão, né? Assim, ele é conhecido, essa divisão é bastante conhecida, tá bom? E assim, a gente divide em 4 lóbulos principais, mais o lóbulo da ínsula. Então aqui eu vou explicar para vocês. Esse que vocês estão vendo aqui em azul seria o lóbulo occipital, tá? Ele está localizado bem aqui na parte de trás da nossa cabeça, do cérebro. Depois a gente segue aqui com o lóbulo temporal, ele está bem aqui, que a gente chama das têmporas, né? Por isso que ele tem esse nome, bem assim mais ou menos acima da orelha. Ele é limitado, o parietal é limitado pelo temporal, pelo occipital aqui, tá bom? Logo acima do temporal. E depois disso, veio o que a gente chama de lóbulo frontal, tá bom? Que é que ocupa uma grande área do cérebro, tá vendo? E é o que a gente chama do último estágio evolutivo. Vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho das funções de cada um, tá bom? Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês me falam, tá bom? Podem perguntar. O lobo occipital, aquele que a gente viu, que fica lá atrás, azulzinho, ele é responsável pela visão, tá bom? O parietal, que é esse aqui, amarelinho, ele está responsável por receber os estímulos do ambiente exterior pela percepção e pela orientação espacial. Né? O temporal, que fica logo aqui, que se não me engano está de verde, é responsável pelo processamento dos estímulos auditivos
pela compreensão da fala e é responsável pelo registro de emoções e alguns tipos de memória, tá bom? O lobo frontal, que é aquele vermelho que eu falei para vocês, é responsável pelas nossas funções mais superiores, que a gente diz, que são funções cognitivas, né? Que são funções que estão sempre associadas ao julgamento, a planejamento, a resolução de problemas, tomada de decisão, controle da impulsividade, capacidade de raciocínio simbólico, pensamento abstrato e, por fim, é o polo do pensamento consciente, tá bom? Da consciência. Aqui eu trouxe essa imagem para que a gente visse mais ou menos como é que o cérebro se organiza, né? Não quer dizer que, por exemplo, aqueles têm emoção, memória, reconhecimento, processamento visual, não sei se vocês estão vendo, conseguindo ler, tá? Mas a gente tem umas coisas escritas, não quer dizer que essa função está estritamente localizada aqui, tá? O cérebro ele é feito de redes, né? O tempo inteiro, por exemplo, a gente tem os neurônios e tem axônios, tá? E aí, existem feixes de axônios que estão passando de um lado ao outro todo o tempo. Então, para determinado local realizar uma função, na verdade ele depende de aferências que chegam, né, de informações que chegam através dessas aferências e de informações que ele leva também, né, que ele entrega a partir também de aferências e referências. Então, ele é cheio de cabinhos assim, passando de um lado para o outro. É algo, uma desorganização um pouco organizada, né? Mas assim, para a gente ter uma noção, que a gente tem uma região que é responsável por uma atividade, mas não necessariamente essa região vai desenvolver essa atividade sozinha. Ele vai depender de outras regiões para poder chegar ao resultado final, digamos. Aqui eu separei o lóbulo frontal, não sei se vocês lembram que a gente tinha falado aqui, eu tinha apresentado para vocês a função das funções superiores, tá? A gente já trouxe aqui para vocês, porque de acordo com o tema que a gente estudou hoje aqui, liderança, né? É o que a gente fala, funções executivas e liderança tem tudo a ver, tá certo? Então, assim, como eu tinha dito, o córtex frontal é onde repousa o nosso último estado evolutivo, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, não sei se dá para ver bem, essa imagem, né, que a nível evolutivo é, digamos assim, como a gente entende a formação do cérebro como ele é hoje. Inicialmente, o que a gente tem mais básico é o que a gente chama de cérebro reptiliano, tá bom? Posterior a isso apareceu o cérebro emocional límbico e depois o neocórtex, tá? Que está aqui em cima e assim, do neocórtex, o mais evoluído é o lóbulo frontal, é onde estão as funções realmente mais evoluídas superiores, o que nos faz humanos, né, que a gente diz. Então, as funções executivas, aí eu vou definir para vocês, é um termo genérico, né, ele foi definido em 1970, e ele é utilizado para poder designar uma diversidade de processos cognitivos, né? É o que a gente chama, é o diretor executivo do funcionamento da atividade mental. Ele existe assim, uma grande referência, existe uma grande quantidade de informações que são alocadas ali, né, nesse lóbulo, então ele está recebendo e está manejando, dirigindo, gestando, né? Como é? Gerenciando, eu já estou misturando tudo. Gerenciando mais ou menos a atividade mental, tá bom? Vamos lá. O cérebro ele recebe informação, né? O input é o que está entrando nele, a informação que está entrando. Aí tem a questão da memória-aprendizagem, né? Que vai dar o armazenamento das informações. O pensamento, que seria o processamento dessas informações. E as funções executivas que a gente está falando aqui, que é de responsabilidade do lóbulo frontal, é o que a gente chama de output. É a resposta. É o que o cérebro responde ao ambiente. Tá bom? É o que vai sair, o resultado final. Então a gente trouxe aqui uma confrontação, assim, na verdade para a gente discutir mais ou menos o que é que tem a ver o lóbulo frontal com a liderança, né? Então assim, a gente tem funções que são estritamente executivas
ou seja, que corresponde ao lóbulo frontal. Existe uma maior ativação desse lóbulo quando elas são requeridas ou utilizadas no dia a dia, né? E a liderança, o que é que isso tem a ver? Bom, vamos lá. Todas essas atividades que estão aqui, que são desenvolvidas pelo lóbulo frontal, sobretudo, que não quer dizer que não envolvam outras áreas, tem tudo a ver com liderança. Por exemplo, são grandes aspectos da liderança: a tomada de decisão, a gestão do conflito, o controle da impulsividade, a negociação, resolução de problemas e, sobretudo, a regulação emocional. Alguém aqui já viu um líder que não seja regulado emocionalmente? É muito difícil, né? Muito complicado. Vocês imaginem como é vocês liderarem uma equipe e ter um líder que não controla a emoção, a impulsividade. Diante de um momento de crise, como é que fica a equipe desse líder? Baratinada, né? Que nem barata tonta. Porque ele provavelmente não regula a emoção. O estresse, ele é extremamente selecionado pela situação que está passando no momento, né? Passa isso para a sua equipe e às vezes deixa de realizar atividades que são funcionais para aquele momento, para atravessar aquele momento de crise de uma maneira mais funcional. Aí é muito complicado, por isso que a gente diz que executivos mais efetivos apresentam humor e comportamentos correspondentes à situação vivenciada e com um certo controle. Isso, para líderes, essa regulação emocional, tudo isso aqui, mas a regulação emocional é muito importante. Porque, por exemplo, eu trabalho em determinado ambiente. Se eu vou para lá todo dia e meu líder é uma pessoa carrancuda, negativa, tá de cara fechada o tempo inteiro, nada de bom humor, sabe? Como é que provavelmente eu vou responder esse ambiente? De maneira negativa, com certeza. Então é muito difícil a gente ter uma equipe positiva se a gente tem um líder que é mais negativo, que deixa o humor ou problema, por exemplo, que acontece fora do trabalho, interferir na postura dele dentro do trabalho. Então é muito importante essas funções executivas para que o líder, né, seja mais funcional, digamos assim. Então, o que é que as funções executivas fazem, né? Vamos lá, o que seria? Seria um plano, assim, a função executiva é responsável por planos de ação com sequências apropriadas. Então, um exemplo, né? Vocês, coordenadores de vocês estavam falando que vocês têm que estudar, não sei o quê, né? Tá vendo aí o AP2, né? Tá aqui dando bronca em todo mundo. O que é que vocês imaginam que vocês têm que fazer para se preparar para o AP2? Né? Estudar. Vocês já identificaram por quê? Vocês querem aprovar, não é isso? Mas também falta motivação, porque a aula de EAD não motiva ninguém. Isso é importante. Mas isso aí a gente vai falar mais na frente. Sabe? É importante. Mas vamos lá. A gente, por exemplo, vocês já identificaram um objetivo final. Vocês precisam passar, né? Vocês precisam aprovar. Então, identificaram o objetivo final. Quem está fazendo isso? Lóbulo frontal, funções executivas. Daí, o que vocês imaginam? Bom, a prova do AP2 é em fevereiro. Eu preciso aprovar no AP2. Então, eu vou traçar um plano de metas para poder facilitar a realização da minha tarefa. Bom, vamos lá, eu tenho que estudar tanto tempo, mais ou menos, vou estudar tal assunto, vou estudar tal coisa, vou pegar 5 livros, por aí. Depois que você traça o plano, você define os passos para alcançar esse objetivo. Quantidade de horas de estudo, qualidade do estudo, define os prazos, não é isso? Ou seja, por exemplo, a prova é em fevereiro. Eu tenho que trabalhar quantas horas por dia, quanto tempo me sobra para poder estudar, não é isso? Eu levo tanto tempo até chegar em casa. Vocês definem os prazos de acordo com o dia a dia de vocês, as atividades que vocês desenvolvem. O que acontece? Vocês começam a estudar. Aí vocês acordam lá 9 horas da manhã, digamos que não façam nada pela manhã. Vem pra cá à tarde, chega em casa umas 8 da noite e começa a estudar. Aí você começa a estudar, mas não está muito legal. Está sentindo que 8 horas da noite não está rendendo. O que você faz? Você executa os passos, né? Estuda às 8 horas da noite, mas avalia que essa estratégia de estudo
estudar às 8 horas da noite não está sendo efetiva, porque você não está retendo muito bem, porque não está sendo interessante no dia seguinte, você tem que ler mais ainda. Então o que você faz? Você altera o horário de estudo. Você estuda, acorda mais cedo, estuda pela manhã. Isso é função executiva. Ou seja, um passo que não foi bem sucedido, digamos assim, estratégia que não foi bem sucedida, vocês conseguem avaliar, né, se obteve sucesso ou não, e realizar uma alteração, né, de estratégia para poder ser efetivo. Manter o foco, monitorar a sua atenção, armazenar temporariamente também memórias e informações que possam ser utilizadas durante a execução do plano. Tudo isso, quem faz são as funções executivas. Estão localizadas no lóbulo frontal, pré-frontal, sobretudo. O que acontece com a liderança? O que a gente tinha falado. O líder, ele tem que gerenciar a vida interior. Ou seja, ele tem problema em casa. Quem não tem? Todo mundo tem. Tem um problema familiar. Quer dizer que ele vai chegar no trabalho e vai descontar o estresse dele, vai botar tudo para fora? Não. Ele precisa gerenciar isso, né, para poder ele ter um ambiente de trabalho mais funcional, digamos assim. Tem que estar atento ao impacto do humor e do comportamento dele, na equipe dele, no ambiente de trabalho, tá bom? Nosso sistema límbico, que é o circuito das emoções, né, que regula as nossas emoções, ele vai buscar referências no exterior. Então, por exemplo, como é que está o ambiente? Como é que está a pessoa que está falando comigo? As tensões dela, negativas, positivas? Então, como é que eu devo me comportar? Então, é importante que ele mantenha a questão do humor. Né? Então, quando o líder tem um bom humor e boa liderança, as pessoas ao redor veem tudo sob uma ótica positiva. Né? Por sua vez, torna as pessoas mais otimistas sobre os seus objetivos, aumenta a criatividade e a eficácia da tomada de decisão para elas possam ser útil. Com relação à motivação, que a colega aqui falou sobre o evento, não motiva muito. Vamos lá. A motivação, assim, a gente tem mecanismos fisiológicos do corpo, né? Por exemplo, como Camila deu um exemplo, a gente tem sede. Você tem sede, seu corpo envia lá uma mensagem para o hipotálamo, que é uma áreazinha no cérebro, tá? Avisando que está precisando de água. O que é que o hipotálamo faz? Envia essa mensagem para o córtex cerebral. Toda essa região que a gente viu mais externa, que é empolgadinha, pois é, o hipotálamo manda a mensagem para essa região para poder você ter consciência e você atuar. Então, ó, sentiu necessidade da sede, o que é que você faz? Traça um plano para poder encontrar água. Vocês conhecem que a faculdade, sabem mais ou menos como é, imediatamente sentiu sede, já imaginou, já calculou, já fez um cálculo mental inconsciente de onde tem um bebedouro mais próximo, né, para poder chegar de maneira mais eficaz esse bebedouro. Antigamente a motivação não tinha muito a ver com a questão de sobrevivência. Lá na época das cavernas, né, a gente matava os animais, né, a gente caçava para poder comer, para sobreviver. Né, se reproduzia, saciava a sede para sobreviver. Atualmente, assim, alterou muito a questão da motivação. A gente, de acordo com o cotidiano, né, hoje em dia procura manter uma situação laboral favorável. Né, tanto favorável quanto favorável. Né, não adianta só dizer, como a Camila falou. Né, hoje em dia a questão financeira é sim muito importante, mas também a questão de realização pessoal é extremamente importante. Né? Então isso é uma questão motivacional importante. Mas a motivação ela é um construto extremamente pessoal. Por quê? Porque ela se constrói através das próprias experiências, dos aprendizados pessoais e das histórias de vida diferentes. Ou seja, por quê? Quando uma pessoa entra numa empresa, você tem que saber o que te motiva, né? O que te move. A motivação vem da palavra mover. Então, o que motiva? O que te move? Então, você tem que saber por que isso é extremamente pessoal. O que motiva ela, provavelmente não é o que motiva a mim. Não é a mesma coisa. Daí você tem questões que são extremamente diferentes. Por quê? Porque cada pessoa vai ter uma construção neuronal diferente. Tá, o cérebro é muito parecido, somente em termos de anatomia. Mas como esses
neurônios vão se ligar? É que é a questão. Não é igual para todo mundo. É como impressão digital, né? Cada pessoa vai ter conexões diferentes. Porque isso é o que vai se formando ao longo da vida. Que vai acontecendo com as experiências que a gente vai tendo, que a gente vai vivendo, que a gente vai vendo. Então isso é extremamente pessoal. A motivação é o que leva os seres humanos a buscar experiências que farão seu cérebro estabelecer as ligações corretas para a sua sobrevivência. É isso? E as conexões que mais produzem prazer, e portanto que são as mais motivadoras, né? Elas são constantemente estimuladas. Então, por isso, elas são reforçadas. As menos utilizadas, né, terminam sendo desprezadas ou eliminadas. Então, por exemplo, você tem um circuito lá que não está sendo muito ativado de neurônios, então vai ficar aí bem quietinho, apagadinho, não vai ficar acendendo muito, então vai ficar lá. Né? Não é algo que te motiva muito, não é algo que você necessite. Por exemplo, eu aprendi lá na faculdade, por exemplo, eu estudei psicologia, aprendi psicologia social e comunitária. Eu não trabalho com isso atualmente, não quer dizer que não esteja lá, né? Guardadinho no meu cérebro, está guardado. Mas eu só não uso isso, então ele não está acendendo com frequência. Que Camila tinha falado sobre a questão do prazer, né? Que o circuito do prazer é o que motiva a gente. Acho que tem um circuito de prazer no cérebro e ele que vai impulsionar a gente a buscar satisfação. E aí seria assim, a nível mais básico, se reproduzir, se alimentar, sobreviver, né? E a partir daí a gente vai criando conexões com o cérebro que vão proporcionar todos os processos e outros que são mais superiores. Né? O básico seria isso. Mas, como? O básico seria isso, mas a gente, como animal, assim, seres humanos, né, que é um animal que realiza atividades superiores, né, não fica no básico. Né? A gente passa a ter, de acordo com nossas experiências, nossa história de vida, assim, conexões que a gente vai construindo. Tá bom? A estrutura decisiva nesse circuito de prazer é o que a gente chama de núcleo accumbens. Né? Essa estruturazinha que recria sensações prazerosas experimentadas. Por exemplo, você passou lá o final de semana com o namorado. Foi muito bom, foi maravilhoso. Vocês viram o filme, se divertiram. E aí você está aqui, tendo que estar na aula de semana, no dia do Mofim. Então o que você faz? Você está aqui pensando, lembrando que foi muito bom estar lá na praia, sei lá, em qualquer lugar se divertindo. É o núcleo accumbens que está trazendo essa sensação, né, prazerosa que você teve naquele momento. Ele está sendo ativado ali, tá bom? Esse circuito do prazer libera a dopamina, que é um estimulante cerebral, e depois ele também libera o GABA, que é o inibidor. E esse inibidor é o que traz sensações de tranquilidade e de alívio de ansiedade. Então, por exemplo, você quer muito comer chocolate, está ansioso para você come chocolate. Logo depois, não dá uma sensação de alívio. Quem sentiu isso? Come chocolate. É como se assim, ufa, resolvi. É exatamente isso aqui que acontece. O GABA entra em ação. Traz essa sensação de tranquilidade, de alívio de ansiedade pra gente. Então, assim, a motivação, né, a manipulação do nosso cérebro e desses centros de prazer, né, é um treino para a gente lidar melhor com ele e pode servir como uma ferramenta de motivação. Né? Por exemplo, por exemplo, a colega deu sobre a EAD, se de repente conseguissem mover, assim, mexer um pouquinho mais nesse tipo de prazer de vocês, né? Teria um resultado maior, uma maior motivação, está tudo animado, poder sentar e estudar, resolver. Bom, manejar o nosso cérebro de outras pessoas, direcionando a criação de boas sensações, não apenas pode ser treinado e estimulado, como também absolutamente necessário. Agora eu trouxe aqui um videozinho para vocês de funções auditivas. Não, tá não. Eu já peguei. Para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é. Ela é de idade, tá, gente? Então não ajuda. Science tells us that brains, minds, are built, not born. And at the center of this dynamic architecture are a set of skills called executive function and
and self-regulation. Children's self-regulation and executive function are key ingredients in their lifetime performance. It's not just about learning language or learning numbers or learning colors. We have to be able to work effectively with others, with distractions, with multiple demands. These actually are skills that contribute to the productivity of the American workforce. What should you have done next? Educators, I think, are looking for just this sort of thing. And when we describe what we mean by executive function, they say, yes, that's it. It's exactly, the problem. These kids, they can tell you these rules, but they can't actually use them. What's this? What is executive function? Probably the best way to think about it is sort of like an air traffic control system in the brain. Just like an air traffic control system has to manage lots of airplanes going on, lots of runways, and really exquisite timing and so on. A child has to manage a lot of information and avoid distractions. We really think of it as involving working memory and inhibitory control and mental flexibility. Take a situation where a child is having to take turns. So first of all, the child has to have inhibitory control. The child has to be able to stop whatever he or she is doing and let the other child take a turn. But when it's your turn again, you also have to remember what it is you're supposed to be doing. So that pulls on working memory. If the children who are taking the turns after you do something unpredictable, you have to be able to adjust what you're going to do next. And that requires mental flexibility. Children who are struggling with these capacities often look like children who just aren't paying attention, or children who are deliberately not controlling themselves. If you don't have self-regulation, you act out and the teacher puts you in timeouts, and then you miss part of the learning that's going on, and then you are more upset because you're behind, and so you act out, and so you get this downward spiral. How does executive function develop? In little children, and even in the infant and toddler years, you begin to see the roots of executive functioning skills. What's going on in our brains is unbelievably intricate and complicated. The prefrontal cortex, or the front third of the brain, is important for executive function. But it's more than just prefrontal cortex. This region doesn't act alone. It's involved in controlling your behavior through its interactions with all other parts of the brain. The brain goes from a situation where you've got nearest neurons communicating very strongly with each other and ignoring the rest of the brain, to these widespread networks that are connecting these different areas. Executive function changes over the life course. It improves radically over the first few years. It continues to improve throughout adolescence. It's not until early adulthood that you have the adult-type networks that are very strongly activated that connect different brain regions together. Let's take notes. Also, we believe that executive functions can be trained. It's just like going to the gym. So the more you practice in these areas, the stronger the capacity is likely to become, because you're hoping to strengthen those neural connections. Slowly but surely, you're going to be able to step back, and that child's going to go into the world with these skills where they can get along with other people, change roles, and they can be flexible, and they can accomplish new things, and they're unafraid. If we don't learn these skills during the childhood and adolescent years when they're coming online, we are really ill-equipped as an adult to hold a job, to maintain a marriage, to raise children, to
get along with each other, to basically be part of a civil society. Okay. Com esse videozinho sobre as prerrogativas, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Espero poder ter passado algo interessante para vocês, né? Que vocês possam usar isso de alguma maneira, esse conhecimento pelo menos, um pouquinho a mais do cérebro, no dia a dia de vocês. É isso, eu queria agradecer